Olá, primeiramente meu agradecimento a vocês aqui que acompanham os tutoriais junto ao canal. E eu vou aproveitar para falar nesse a respeito de um campo de força denominado Curve Guide. Se formos traduzir, significa algo em torno de curva da guia. Vamos ver como é que a gente pode utilizar esse campo de força em conjunto com as partículas para fazer alguns efeitos interessantes. Vamos então modelar o objeto e vamos ver o que é que a gente pode fazer aqui de interessante com esse campo de força. Eu vou selecionar o objeto cúbico, trazê-lo um pouquinho aqui para cima da superfície imaginária e vou entrar no modo de edição. Eu posso usar a tecla Tab ou posso encostar o cursor aqui embaixo, Edit Mode. Vou aproximar com a rodinha do meio do mouse, pressionar o botão do meio do mouse e vou dar um giro orbital. E aqui eu posso selecionar na parte inferior, utilizando um desses três cubinhos, qual o tipo de subobjeto desse objeto que eu estou trabalhando eu quero fazer aí as modificações. Eu vou querer fazer nas faces, então eu posso selecionar o terceiro cubo que aqui está. Com isso agora eu posso, com o botão direito do mouse, clicar e pressionar, selecionando qualquer uma das faces do objeto. Eu vou selecionar a face de cima com o botão direito e vou usar a tecla I e I ao mesmo tempo. Com isso eu consigo fazer esse efeito que vocês estão vendo aqui. Feito esse procedimento, nós vamos agora usar o recurso de extrusão, que é o alongamento, usando a tecla E Z para poder fazer o alongamento pelo eixo Z, que é a coordenada espacial azul, que vem de cima a baixo. Fiz aqui mais ou menos um caixote. Vamos voltar então para o modo Object Mode. Vamos então inserir na nossa cena com Shift A um objeto mesh do tipo UV Sphere, que é a esfera que nós estamos acostumados nos tutoriais anteriores. Vamos trazê-la aqui para cima, vamos diminuí-la usando a tecla S de escala e vamos deixar mais ou menos essa esfera funcionar dessa forma. Para fazermos o efeito do Curve Guide, nós vamos então aplicar a essa esfera o efeito de partículas. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui na barra de propriedades, seleciona o ícone de partículas, que são as 4 estrelinhas. Veja que eu não tenho nenhum sistema de partículas aplicado ao objeto selecionado. E para eu poder aplicar partículas, basta eu clicar em New. O programa já coloca aqui um sistema de partículas do qual ele deu o nome Particle System. Se formos executar a animação, vocês vão ver que surge uma tarja vermelha bem clarinho aqui na parte inferior da timeline. Quando dermos o Alt A ou Play, vocês vão ver essas partículas sendo emitidas desse jeito. Ora, nós já vimos que elas descem porque há um campo gravitacional que permite que isso aconteça. E esse campo gravitacional, nós podemos simplesmente aqui na barra de propriedades do sistema de partículas aplicado à esfera, rolar e vir a uma guia chamada Field Weights, que são os campos de força. Vimos já em tutoriais anteriores que essa opção Gravity, que é a gravidade, faz com que a gente faça com que essas partículas caiam, obedecendo às leis newtonianas, ou então elas fiquem pairando como se tivesse a ausência de uma força que puxasse para baixo. Se dermos aqui o valor 0, clicando nessa caixinha com o botão esquerdo e dando Enter, nós vamos ver que no momento que nós executamos a animação, elas não caem, elas passam a flutuar no espaço. Como é que eu faço então para utilizar-me do campo de força chamado Curve Guide para fazer com que essas partículas sigam uma trilha tendo como base esse campo de força? Vamos então fazer o seguinte, vamos voltar aqui para o frame número 1 e vamos adicionar um objeto do tipo Force Field, que é um campo de força. Veja que nós temos aqui uma diversidade de campos de força já pré-configurados pelo Blender. Entre eles nós temos o que nós chamamos de Curve Guide. É isso que nós vamos tentar entender como é que a gente pode fazer para fazer um efeito interessante. Então vamos clicar nele. Quando nós clicamos nele, eu vou só ocultar aqui por enquanto o cubo e a esfera, selecionando os dois com a tecla Shift, e vou clicar o H, tá? O H faz com que os objetos fiquem ocultos aqui da nossa área. Veja que esse Curve Guide ele é representado aqui por uma linha, que é na verdade uma linha curva, e essa linha tem umas forças interagindo aqui nas suas bordas.
Se nós entrarmos no modo Edit Mode, que é o modo de edição, vocês vão ver que eu posso selecionar esses pontinhos que essa curva tem. E no momento que eu seleciono esses pontinhos, que poderíamos chamar de vértices da curva, surge um manipulador naquele ponto que nós selecionamos. Aí é que eu posso, por exemplo, selecionar essa borda, encostar o cursor na seta azul, pressionar o botão esquerdo e fazer um desvio nessa curva. Posso selecionar a da extrema direita, encostar o cursor na seta vermelha, pressionar o botão esquerdo do mouse e arrastar. Então eu faço um efeito parecido com esse que vocês estão vendo aqui. Se nós voltarmos a Object Mode, clicando aqui embaixo, e usarmos o Alt H, a gente aí traz os objetos anteriores para a cena. Nós podemos, por exemplo, com essa curva selecionada, trazê-la para esse ponto daqui, fazer essa movimentação, fazer com que essa curva fique mais ou menos nessa posição, e no momento que nós executamos a animação, lembrando a vocês que nós temos aqui o efeito de partículas atribuído a ele, olha o que é que acontece. As partículas começam a fazer uma movimentação tendo como base essa sequência de curvatura que nós demos para essa curva. Se eu quiser alterar para um ponto, eu consigo fazer esse tipo de jogada que vocês estão vendo aí. Eu dou efeito direcionado às partículas tendo como base essa curva. Digamos que eu queira dar a essa curva uma rotação pelo eixo X, RX 180, eu consigo virar a curva de cabeça para baixo. Veja que as partículas já têm um efeito aqui diferente. E aqui eu posso simplesmente colocar a curva assim, e vejam que eu já crio aqui um efeito interessante dessas partículas, tendo como base essa curva que ela vai seguir. Poxa, Luciano, e aí? Eu posso usar o que aqui no Blender Render? Lembra vocês que eu estou utilizando o Blender Render para trabalhar. Eu não fiz esse efeito com o Cycloid Render, tendo em vista que se eu for utilizar aqui o modo Halo, o Cycloid Render não vai permitir a renderização. Observe que quando eu tentar, vou voltar aqui para a vista de câmera, por exemplo, se eu quiser tentar fazer a renderização dessa cena aqui no modo Blender Render, se eu der o Render com F12, vocês vão ver aquelas partículas tomando essa formatação na sua emissão. Por quê? Porque aqui nas propriedades de partícula, vamos voltar aqui para o modo sólidos, selecionar a esfera, aqui na guia Render, o efeito que está aparecendo para a visualização da renderização é o efeito halo, que é justamente essa luminância que vocês estão vendo aqui. Se eu usar o efeito Line, o que vocês vão ver na renderização são linhas. Aqui na guia Objeto, o objeto que eu atrelar à renderização é o que aparecerá aqui no efeito. Então, como eu estou usando o halo aqui, ele vai fazer essa conexão como se fosse umas partículas brilhantes. Bem, por que eu falei que no Cycloid Render não? Se nós voltarmos aqui para o Cycloid Render, tá vendo? E tentarmos dar o render, veja que no Cycloid Render, o render ele não faz a renderização do tipo halo. Para que se faça um efeito parecido, há uma necessidade de uma diversidade de modificações de nós para chegar. Isso aqui eu não vou me aprofundar, tá? Então, vamos usar aqui no Blender Render essa opção para causar o efeito, e aqui você tem o efeito do brilho. Na questão de cores, eu quero lembrar a vocês que o material empregado ao objeto que forma, a gente pode, por exemplo, aqui, em Blender Render, alterar essa cor para uma cor verde. Ao darmos a renderização, vocês vão ver essa luz sendo emitida numa cor verde. E a gente pode, clicando com o botão direito aqui dessa caixa, inserir keyframes aqui na timeline, alterando essas cores para criar um efeito multicolorido durante essa emissão das partículas nesse formato halo. Tá, ok? Válido também para a linha e para objetos que vocês se interessarem. Vocês podem usar esse recurso aqui, Curve Guide, essa curva, se vocês quiserem, vamos selecioná-la aqui com o botão direito, vamos dar um Edit Mode, eu posso estendê-la usando a extrusão. Por exemplo, eu vou selecionar essa vértice aqui da ponta extrema, que é direita, vou clicar a tecla E, veja que eu consigo estender, e eu faço esse efeito aqui de extensão, criando mais um ponto. Se eu for usar o efeito novamente aqui com o Alt A, veja que as partículas já tomam a direção
tendo como base esse segmento que eu estendi aqui com a extrusão. Então é só para vocês entenderem que aqui o V-Guide pode fazer algumas coisas bem legais aí durante o procedimento. Se vocês forem dar a renderização aqui, é evidente que na renderização aparecerá o objeto causador da emissão. E se vocês quiserem excluir esse objeto, é só você selecionar a esfera, vir aqui na guia de partícula que você atribuiu a ele, e na guia render, vocês só vão desmarcar essa opção aqui, Emisser, que é o emissor. Se dermos a renderização agora, veja, ó, que só sai a partícula, mas o objeto emissor não aparece aqui na renderização. Usem essa dica para criar alguns efeitos interessantes e boa sorte aí no projeto de vocês. Até o próximo tutorial.